Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. De novo, quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Que notícia boa, amém? Sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, que diz, minha tradução em King James, vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe pareceram línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos, repitam comigo, e todos, de novo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Irmãos, é verdade que esse é um texto, ou melhor dizendo, é um dos textos que é mais conhecidos da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ter um marco no seu capítulo de número 2. Porque no capítulo de número 2, a promessa de Cristo, ela se cumpre na vida dos apóstolos. É interessante que havia ali, dentro daquele cenáculo, um homem chamado Pedro. Quando eu falo de Pedro, logo lembramos de 3 negações acerca de Cristo que o mesmo vai cometer. Ele nega a primeira, ele nega a segunda, ele nega a terceira, e logo após ele negar a terceira vez, ele vê Jesus saindo, e Cristo olha para ele, e ele vai chorar amargamente. Logo depois, Cristo é crucificado, e Pedro volta às práticas de pescador. A Bíblia vai dizer que Pedro volta a pescar, e isso aqui me entristece muito, porque no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus falou para Pedro: a partir de agora, você não pesca mais peixe, mas a partir de agora, tu serás pescador de homens. E é interessante, porque quando Pedro está com Cristo, de fato, Pedro acredita naquela promessa que Cristo faz para ele. Só que o problema é depois que Cristo se ausenta na vida de Pedro. Pedro esquece que ele foi chamado agora para ser pescador de homens, e volta a pescar peixe. Só que a pesca de peixe é frustrada, porque Jesus não deu autoridade para ele continuar pescando peixe. A autoridade era para pescar homens. É por isso que ele pescou a noite inteira, mas nada conseguiu apanhar. Ele está voltando para a praia, cabisbaixo e caído. De repente um homem fala para ele: joga a rede do lado direito. Ele jogou a rede do lado direito, e a pesca foi maravilhosa. Aleluia. Percebeu que ele tentou sem Jesus e não deu certo, mas quando Jesus falou, ele jogou do lado que Jesus queria que ele jogasse, e a pesca foi maravilhosa. Quando Pedro chega próximo da praia, ele vê que era Jesus. Eu imagino Pedro já chegando com a cabeça baixa. Eu imagino o coração de Pedro já triste, porque eu neguei ele 3 vezes. Mas quando Pedro chega na praia, já tinha uma fogueira preparada, já tinha pão preparado, já tinha peixe preparado. Mesmo ele negando Jesus 3 vezes, o mestre não negou ele. Se ele negou na primeira, Jesus falou: tem fogo. Se ele negou na segunda, Jesus falou: tem pão. E se você negou na terceira, para tu lembrar que tu não vai ser pescador de peixe, também tem peixe para você, Pedrão. Ele come. Aí Jesus fala para Pedro: Pedrão, tu me ama? Pedrão vai dizer: eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: tu me amas?
Pedro responde: eu te amo. Pela terceira vez: tu me amas? Eu te amo. Por que Cristo perguntou para Pedro se era 3 vezes que ele amava? Sendo que na primeira Pedro já deu uma ênfase. É para que todos os discípulos que viu Pedro negando 3 vezes também possam saber. A bispa já pegou esse mistério, aleluia. É que para todo mundo que viu Pedro caindo 3 vezes, para todo mundo que viu você se afundando mais de 3 vezes, vai ter que ver você adorando também mais. Aleluia, oh glória. É Jesus falando ainda que alguém viu o seu passado manchado por 3 negações. Terá que saber, existe 3 te amos dentro de você, engasgado para ser colocado para fora. Então aproveita e fala para ele: eu te amo, eu te amo. Então, já que tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedrão apacenta as ovelhas de Cristo, porque Cristo mandou ele apacentar. Jesus participa com os discípulos na terra, mas ele já está no final do seu evangelho. E ele fala: eu retornarei agora ao meu Pai, mas eu deixarei convosco o Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus falou: permanecei em Jerusalém, ou em outras traduções, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Agora eu entro em Atos e já encerro. No capítulo 1, vamos ver o texto falando que eles estão voltando para Jerusalém. Eu entendo que nem todo voltar é retrocesso, mas às vezes mesmo você voltando, você está avançando. Pregador, que é isso? É porque no reino de Deus as coisas mesmo são malucas. Porque feliz para Deus não é aquele que está sorrindo, mas feliz para Deus é aquele que chora. Na ótica de Deus as coisas são diferentes, porque os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Nem todo retrocesso é sinal que você não está avançando. Eles voltam para Jerusalém. Eles se reúnem, aproximadamente 120 homens, e começam a orar. Em Atos capítulo 2, agora você vai entender o porquê que eu falei de Pedro. Em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que eles estavam sentados no mesmo lugar. Repita essa palavra comigo, por favor. E eles estavam sentados. Uma vez mais, e eles estavam sentados. A posição que eles estavam revelam que eles estão esperando alguma coisa, porque já existe um ditado: senta para não cansar. Eles estão sentados porque eles estão esperando. Só que em Atos capítulo 2, o que eles esperavam se concretiza. Aleluia. O texto que eu li vai informar: e veio do céu um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só que agora vem um problema. Alguém que não estava esperando, quando eu falo que não estava esperando, não estava sentado, olhou de fora a bispo e falou: o que está acontecendo? Estão embriagados. Agora aparece Pedro na história. Não é o Pedro que negou 3 vezes, mas é o Pedro que falou: te amo 3 vezes. Ele se levanta, aleluia. O texto vai dizer: e se levantando Pedro começou a pregar a palavra. Oscar, o que você está falando? Até a hora de esperar ele estava sentado, mas quando o Espírito visitar, agora a posição de Pedro é: se coloca de pé, abre a tua boca, porque Deus vai falar. Levanta a mão pro alto. Isso aqui é profético. Depois desse culto, quem estava sentado esperando, se coloca de pé, abre a boca, vai falar, vai falar. Deixa eu ver.